Olá, meus amados irmãos. Gostaria de estar dando início a mais uma lição do nosso estudo de autoridade espiritual de Watmani. Nós estamos agora no capítulo de número 13, que tem como tema a principal credencial para delegação de autoridade. Revelação. Nós temos aqui o texto bíblico de Êxodo, capítulo de número 3, de 1 ao 12, como texto base desta lição. Gostaria que os irmãos estejam lendo e estudando esse texto, amém? Bom, no Antigo Testamento, nenhuma autoridade delegada por Deus foi maior que Moisés. Portanto, podemos usá-lo como exemplo por ora. Não nos atentaremos às ordens que recebeu de Deus, mas focalizaremos sua reação quando sua autoridade foi transgredida, ridicularizada, enfrentada e rejeitada. Moisés, antes do período em que Deus lhe concedeu autoridade, matou um egípcio e repreendeu 2 hebreus, porque brigavam. Quando foi desafiado por um deles, que o nomeou líder e juiz sobre nós, Moisés perturbou-se e fugiu. Nessa ocasião, ainda não experimentara a cruz e a ressurreição. Ele tudo fazia por meio de forças naturais. Eu vejo, meu amado irmão, que nós que exercemos a autoridade delegada por Deus, Deus confiou a cada um de nós, líderes, pastores, pessoas que estão à frente de um departamento, que nós temos que passar pela cruz. A cruz representa a morte para o pecado e vivermos em uma novidade de vida. Não há como uma liderança que não tenha um controle das suas emoções. Um líder ele tem que ter aprendido, na cruz, a ter o domínio próprio. E nessa ocasião, ainda a gente vê que Moisés não havia experimentado a libertação. Por isso que ele agia pelo impulso da carne, pela sua própria vontade, Mas quando Moisés ele passa aquele período no deserto, e período da provação, depois de ser provado, ficou com medo e fugiu para o deserto de Midian. E ali durante 40 anos Moisés aprendeu lições. Depois desse longo período de provações, Deus, certo dia, deu-lhe a visão da sarça em chamas. A sarça ardia, mas não se consumia. Deus, por meio desse fenômeno, concedeu-lhe autoridade. Eu vejo aqui o encontro que Moisés teve com Deus. Eu vejo que toda a liderança tem que ter um encontro com Deus, tem que ter um momento de divisor de água. O passado tem que ficar para trás. Aquilo que nós fazíamos pelo impulso da carne, quando nós temos um encontro com Deus, assim como Moisés teve um encontro com Deus ali no Monte Horebe, e aquela sarça ardia e não se consumia, eu vejo que aquele momento foi um momento muito importante, foi um momento que Moisés teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E ali a vida de Moisés mudou. Eu vejo que o que precisa ter em muitas lideranças é essa mudança. É um encontro com Deus. Quando a gente tem um encontro com Deus, irmãos, a gente não vai disputar território, a gente não vai disputar cargo, a gente não vai disputar estar naquele lugar. Por quê? Porque a gente não faz para o homem, a gente não faz para o nosso ego. Tudo aquilo que nós fazemos, fazemos para o reino de Deus, para o Senhor. Então nós servimos a Ele. E essa é o grande ponto que nós precisamos entender. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E passaremos adiante agora para ver como Moisés reagiu mais tarde, quando seu irmão Arão e sua irmã Miriam falaram com ele e rejeitaram a autoridade que lhe fora delegada. Antes, ele lutava com as suas próprias forças. Antes, ele lutava para garantir o seu espaço. Agora,
A gente vê que Moisés, depois do encontro com Deus, ele não deu ouvidos às palavras caluniosas. Perguntaram a Moisés: só você fala em nome de Deus? Você que se casou com uma mulher etíope, Deus também não fala por nosso intermédio? Como pode a semente de Sem casada com a semente de Cã continuar no ministério de Deus? Não podemos ministrar nós que somos filhos de Sem e não estamos casados com os filhos de Cã? A Bíblia sobre esses acontecimentos simplesmente registra: e o Senhor ouviu isso. Foi como se Moisés não tivesse ouvido a afronta. Encontramos aqui um homem que não se perturbava com as palavras dos homens, pois estava além do alcance das suas calúnias. É uma das coisas, irmãos, que eu aprendo e eu tenho vivido nesses meus dias de liderança. Não me perturbar com as afrontas, com calúnias, com pessoas que ridicularizam, rejeitam a autoridade, porque, irmãos, nós temos que estar debaixo da autoridade de Deus. Nós temos que ser como exemplos de Moisés. Quem deseja ser porta-voz de Deus e quer ajudar seus irmãos e irmãs, deve aprender a não dar ouvidos a calúnias, meu irmão. Então, cuidado com esses seus ouvidos, porque nós que lideramos, nós temos que ter ouvidos sensíveis à voz de Deus. E a palavra credencial, né, que a gente vê aqui, a principal credencial para a delegação da autoridade, credencial que dá crédito, poderes. Então Deus tem nos dado crédito. E uma pessoa que não tem crédito com Deus, irmão, ela não consegue prosperar. A liderança dela logo se desfaz, não consegue ir mais adiante. Muitas pessoas receberam títulos, tiveram até... assim, eu vejo muitas pessoas que tiveram até a oportunidade de liderar alguns departamentos, mas elas não tinham chamado, elas não tinham esse verdadeiro encontro com Deus. Porque quem tem um verdadeiro encontro com Deus, irmão, essa pessoa não briga, não discute, não vive procurando se defender. Então essa pessoa precisa ter um encontro com Deus. E a gente vê que Moisés ele não se defendeu. Vingança ou defesa ou qualquer outra reação deve proceder de Deus, não do homem. Aquele que se vinga não conhece Deus. Então, nós nunca podemos, por ter autoridade, estamos liderando alguns departamentos, usar da nossa autoridade para tentar se vingar de alguém. Jamais, irmãos. Eu sempre falo isso. Muitas pessoas que trabalham comigo, meus auxiliares, pessoas que estão direto na linha da igreja comigo, eles percebem que eles sempre falam para mim assim: pastor, como é que o senhor consegue dar tanta chance para essa pessoa com pouco as pessoas já tinham colocado no banco? E a pessoa faz a pronto e o senhor está sempre dando a chance para essa pessoa. Porque, irmãos, eu sempre vou dizer, eu não estou aqui para penalizar ninguém, para castigar ninguém, porque, irmãos, quando a pessoa rejeita a autoridade delegada, ela está rejeitando o próprio Deus na nossa vida. Então essa que é a questão. Não adianta eu ficar me vingando de fulano, beltrano. Não, isso não é um papel de uma liderança que está debaixo da autoridade de Deus. Aquele que se vinga não conhece Deus. Ninguém sabe a face da terra, ninguém sobre a face da terra podia ter mais autoridade que Cristo, mas ele jamais se defendeu. A autoridade e a autodefesa são incompatíveis. Aquele contra quem você se defende torna-se seu juiz. Ele se coloca em posição mais alta quando você começa a responder às suas críticas. É aquela coisa, né? Se torna um cabo de guerra. Imagina uma liderança entrando em um cabo de guerra com seu liderado. Quando aquele liderado começa a criticar e você tenta se defender e tenta falar, e aí aquela pessoa ela cresce, ela perde o domínio, aí você também vai perder o domínio quando você começa a debater. Simplesmente, irmão, deixa que Deus trata. É aquela coisa, respeito é aquela coisa que se a pessoa não te respeita, não espere, não adianta ficar insistindo, não adianta ficar querendo impor que aquela pessoa te respeita, não vai te respeitar. Então,
É Deus que trata o insubmisso, é Deus que trata a pessoa que tem uma aparência de subordinação, é Deus que trata o rebelde. Se não for Deus, irmão, não é o homem que vai poder resolver isso. E quem fala de si mesmo está sob julgamento, portanto não tem autoridade. Quem tenta se justificar perde a autoridade. No momento em que você se justifica diante de uma pessoa, ela se torna seu juiz. E quando tenta se explicar, cai diante dela. Não adianta. É aquela coisa, você deu uma ordem, se a pessoa fez, amém. Se não fez, não adianta. Não adianta você ficar insistindo, não adianta a gente ficar medindo força, porque isso não vai chegar em lugar nenhum. E a gente vê que Moisés era uma pessoa muito mansa. Ele não argumentou porque percebeu que havia errado. Deus não pode conceder autoridade a uma pessoa teimosa. Sabe, nós que lideramos, a teimosia é um problema muito sério. Eu vejo que nós que estamos à frente de um trabalho, nós temos que ter todo o cuidado, irmãos. Tem que ter um controle muito das nossas emoções, porque se nós não tivermos em Cristo, um temor no Senhor, não tivermos ligado em Cristo, o diabo ele é sujo, ele vai tentar de todos os meios, tentar nos corromper, tentar nos destruir, porque uma vez que ele consegue destruir uma autoridade, aquela autoridade passa a não exercer o papel como Deus quer que ele exerça. O Senhor disse que o seu reino não é deste mundo, portanto, seus servos não precisam lutar por ele. A autoridade obtida por meio de luta não é concedida por Deus. Para se colocar em posição de autoridade, raciocinam. É preciso que a pessoa tenha forte determinação, ideias inteligentes, palavras eloquentes, mas não são essas qualidades que representam a autoridade. Ao contrário, são próprias da carne. Então a gente tem que estar sendo uma pessoa mansa, uma pessoa que tenha sempre o controle, tenha o domínio próprio. Não adianta ser uma pessoa muito inteligente, saiba falar muito bem, mas ela não sabe controlar o seu eu. Né? É só pisar, é só ser confrontada, afrontada que ela se exalta. Então, é aquilo, irmão, manter o equilíbrio, né? Você não pode jamais perder o equilíbrio, né? Você não pode ter um problema com o seu liderado. Imagina você que é líder, está à frente, vai ministrar uma palavra, e você tem uma dificuldade com o seu liderado, e você vai ministrar uma palavra, e aí aquela pessoa que está ali, está lá sentado na cadeira, assistindo você ministrar uma palavra, ele está ali o tempo todo olhando para você para ver qual é as suas atitudes, qual é o seu comportamento, como é você, o seu tom de voz. Então você tem que manter sempre o equilíbrio, porque o cristão, meu irmão, ele é conhecido pelo equilíbrio, nem muito e nem pouco, é o equilíbrio. Então isso é muito importante, não pode perder esse equilíbrio. No Antigo Testamento, ninguém ultrapassou Moisés em autoridade concedida por Deus, mas ele foi o mais manso de todos os homens. Enquanto estava no Egito, foi bastante violento, pois matou egípcios, repreendeu os hebreus, lidou com as pessoas com a própria mão. Por isso, naquela ocasião, Deus não o designou como autoridade. Após passar por muitas provações e ser moldado por Deus, e depois que se tornou muito manso. Olha aí, ser moldado, né? A Bíblia fala no livro de Jeremias, quando Deus fala para Jeremias, desce a casa do oleiro. Então, ser moldado. Não adianta, irmão, uma pessoa querer estar no lugar, querer estar fazendo a obra de Deus, se ele não deixa ser moldado por Deus. A pessoa nasceu só assim, nascia assim, né? Aí a pessoa chega na igreja com esse pensamento, eu sou assim, desse jeito, me conhece assim, eu sou muito verdadeiro. Meu irmão, a pessoa tem que ser moldada, ser trabalhada por Deus. Se você não deixar Deus trabalhar na sua vida, eu era uma pessoa muito, de um gênio muito forte, mas hoje, graças a Deus, como eu falei, quando eu tive um encontro com Deus, a minha vida mudou. Tem que haver mudança. Não tem como você dizer que teve um encontro com Deus se as suas atitudes não mudaram. Os seus comportamentos da carne continuam a mesma. Então, quando nós estamos na liderança, irmão, nós não podemos agir pelos impulsos da carne.
Então a gente vê que mais Deus usou com autoridade pesada e menos cotada para receber a autoridade, geralmente aquela que se considera autoridade. Do mesmo modo, quanto mais autoridade uma pessoa pensa que tem, menos a possui. A palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo número 12, no versículo de número 47 e 48, diz assim: Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Olha a responsabilidade de quem lidera. Então as pessoas querem o cargo, mas não querem o encargo. Ele quer o título, ele quer ser um líder de um departamento, mas ele não quer os encargos daquilo ali. Porque ele acha que ele quer aquele lugar, mas não quer que as pessoas, a autoridade que tem que exigir compromisso, mais dedicação, mais tempo, mais comprometimento, mais envolvimento. Não, mas eu só quero o cargo. Eu só quero ter o poder de mandar nas outras pessoas. Eu quero dizer que para as pessoas que elas devem fazer, mas eu não estou disposto a fazer o que me foi determinado. Então a gente vê, aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então essa é a grande responsabilidade que nós temos. E a revelação é uma credencial de autoridade. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e Miriam: Dirigam-se à tenda do encontro, vocês três, imediatamente. Muitos que se rebelam contra a autoridade fazem fora da tenda. É muito mais fácil e conveniente criticar em casa, mesmo assim tudo será esclarecido na tenda da congregação. Arão e Miriam jamais souberam o que Deus dizia. Esta foi a primeira vez em que o Senhor lhes falou. E não foi uma revelação, mas uma repreensão. Não a manifestação da glória de Deus, mas um julgamento da sua conduta. Então quem julga é Deus, né? É Deus que vai repreender, é Deus que vai tratar, porque a própria palavra, irmão, já repreende. Quando a pessoa ela lê a Bíblia vai repreender as suas atitudes, a Bíblia vai julgar os seus comportamentos. Disso concluímos claramente que as pessoas que falam muito não podem ouvir a voz de Deus. Só os mansos podem. Moisés era uma pessoa de falar muito, mas fazia o que lhe mandavam. Moisés não era a pessoa de falar muito, mas fazia o que lhe mandavam. Então aquela coisa que a pessoa só gosta de falar para o outro fazer, tem que ser assim, desse jeito, mas não faz. Então Moisés não era muito de falar, mas é o que fazia. Sabe aquela coisa? O tagarela, a gente vimos aqui numa das aulas, o tagarela, a pessoa que está ali o tempo todo falando que está errado, tinha que ser assim. Eu já falei, mas não faz, mas ele não se coloca naquele lugar. Então não adianta, irmão, você dizer para o outro que tem que fazer se você não sabe, não passou por ali, não fez aquilo, não teve experiência aquilo ali. Então não lhe fazia diferença avançar ou retroceder, contanto que fosse ordem de Deus. Arão e Miriam, entretanto, eram diferentes, eram duros e obstinados. Assim Deus chegou a dizer: quando entre vocês há um profeta, como se tivesse esquecido que eles eram profetas. Moisés recebeu revelação não Arão e Miriam, pois são aqueles que se encontram face a face com Deus que ele estabelece como autoridade. Estabelecer autoridade é algo que pertence ao domínio de Deus. Tem que ter um verdadeiro encontro com Deus. Deus estabelece a Moisés e só Deus poder rejeitá-lo. Esse é um assunto divino. O valor de um homem diante de Deus não se decide pelo julgamento dos outros ou do próprio homem. Ele é medido pela revelação que recebe de Deus. A revelação é o mesmo que a avaliação e a medida divina. Se Deus concede revelação, estabelece a autoridade, mas quando sua revelação é retirada, o homem é rejeitado. Se quisermos aprender a ter autoridade, devemos prestar atenção ao nosso estado diante de Deus. A revelação, portanto, é evidência de autoridade. Precisamos aprender e não lutar nem falar por nós mesmos.
Na verdade, se lutarmos, só provaremos que nossa autoridade é totalmente carnal, das trevas, desprovida da visão celestial. Ser servo de Deus quer dizer que simplesmente pertenço a Deus, que eu sou sua propriedade, que fui comprado por Ele e que, portanto, perdi a minha liberdade. Isso explica porque Deus não pode permanecer quieto, mas fala quando seus servos são caluniados. Então, meu irmão, o que é perder a liberdade, irmãos? Não vivo mais eu, que Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós que exercemos autoridade, você que é um diácono, você que é um presbítero, um evangelista, um pastor, um missionário, né? Um líder de departamento, meu irmão, você tem que botar isso dentro do seu coração. Se você está relutando contra isso, se você continua agindo de acordo com a sua vontade, de acordo com o que você pensa, que você acha, você não está no caminho da visão de Deus. Porque quem está exercendo a autoridade, ele não é mais dono. O Senhor é o dono. Nós somos simplesmente o servo do Senhor. Nós fazemos a vontade daquele que nos confiou. É aquele que nos deu uma credencial, que deu poderes, que deu crédito para que nós pudéssemos representá-lo diante do seu povo, diante das suas ovelhas, porque as ovelhas não são nossas. Ninguém é dono de ninguém. O Cristo é o cabeça da igreja e nós somos simplesmente o mordomo de tudo aquilo que Ele nos credenciou, daquilo que Ele nos deu poder para estarmos exercendo diante da igreja. Se existem aqueles que falam contra nós, que Deus desvie seus suprimentos e para de se revelar a eles, provando assim que fomos por Ele designados. Quem ofende a autoridade delegada por Deus, ofende aquele que representa. Se o ofensor pertence ao Senhor, descobrirá que os céus estão fechados acima dele e terá que humildemente reconhecer a autoridade que Deus estabeleceu. Deus, ao interromper sua revelação aos rebeldes, prova-lhes a quem ele designou como sua autoridade delegada. Meus amados irmãos, vamos ver aqui também que nenhum sentimento pessoal havia no coração de Moisés em relação a Miriam e Arão. É uma coisa muito importante. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Perguntou Deus, né? Para ele, a calúnia era algo terrível. Deus, sendo Deus, sabe o que é amor, o que é luz e o que é glória. Foi assim que Deus manteve a sua autoridade, não a autoridade de Moisés. Ele não disse, porque vocês falaram contra Moisés, mas porque vocês falaram contra meu servo Moisés. Olha a palavra. Ele não permite que ninguém prejudique a sua autoridade. Da tenda não houve manifestação alguma, e Moisés não abriu a boca. Embora Moisés fosse um homem eloquente, manteve-se em silêncio. Né? Aqueles que não sabem controlar seu coração e seus lábios não servem como autoridade. Entendeu? Ela não sabe, ela não tem como, ela não controla o seu coração. E aí, meu, a boca fala o que está cheio o seu coração. Quando você fala de uma liderança, é aquilo que está cheio o seu coração. Mesmo que você exerça uma autoridade inferior a uma autoridade que está acima de você, você não pode jamais deixar que o seu coração esteja contaminado com sentimentos, entendeu? Moisés agiu como simples espectador. Não tinha interesse pessoal, não murmurou nem reprovou. Não tinha intenção de julgar ou punir, mas tão logo o propósito de Deus se realizou, rapidamente perdoou. O que importa é ajudar as pessoas a se sujeitarem à autoridade de Deus. Por isso que nós, irmãos, estamos aí com esse estudo de autoridade espiritual de Watchmani. Porque o meu propósito, meu amado, é ajudar você que está acompanhando, está assistindo os nossos estudos, já está aqui na 13ª lição, é te ajudar a se sujeitar à autoridade de Deus. Pois quando você se submete a uma autoridade delegada por Deus, você está se submetendo ao próprio Deus. Então, qual é o meu papel? Ajudar você, é que você chegue, para que você alcance, né, o propósito de Deus na sua vida, para que você esteja naquele grande dia, diante do Senhor, e seja aprovado e não reprovado.
Porque será muito triste, meu amado, você passar anos e anos numa igreja, dizimar, ofertar, trabalhar, mas naquele grande dia você ser reprovado porque você foi insubmisso, você não obedecia às autoridades, você murmurava contra a autoridade, você simplesmente ridicularizava, você simplesmente enfrentou uma autoridade, rejeitou a autoridade, e naquele grande dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, minha responsabilidade é te orientar, é te ajudar, meu amado. Eu não estou obrigando você a fazer esse estudo, eu não estou impondo que você faça esse estudo, eu apenas estou querendo te ajudar. Então, meu irmão, existe um grande ditado aí, né? Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas nós estamos aqui para ajudar você, meu irmão, para que você cresça, para que você aprenda muito com esse estudo e que esse seminário lhe ajude a melhorar o seu relacionamento com Deus, para melhorar a sua forma de lidar com as pessoas e liderar elas, entendeu? Então a gente vê aqui que Moisés, ele diz assim: para Moisés ser rejeitado era um assunto sem importância. Por isso Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Então Moisés ainda orou por Arão e Miriam. O que eu faço com as pessoas que se rebelam, com as pessoas que rejeitam a minha autoridade? Eu vou orar por ela. É assim que nós temos que fazer, é orar para os nossos irmãos. Eu sempre falo, eu jamais desejo em meu coração que ninguém se perca, que ninguém saia da igreja. Então, enquanto eu puder estar ajudando, acreditando que pode haver uma libertação, eu vou fazer isso. Então, eu considero, uma pessoa tem que estar ali pronta para ajudar. Esse que é o papel de uma liderança. Ah, não vou trabalhar com fulano, não. Irmão, pastor, por favor, eu vou sair desse departamento porque eu não consigo estar junto com esse irmão. É insuportável estar no mesmo lugar com essa pessoa. Meu irmão, se você tem problema com seu irmão na igreja, você acha que no céu vai ter 2 céus diferentes? Um para você e um para aquele irmão? Se você não consegue caminhar com essa pessoa, se você não consegue estar debaixo dessa autoridade, você acha que lá no céu vai ter céu diferente? Um céu para fulano, um céu para o meu pastor, um céu para mim, um céu para o meu líder, um céu para mim. Não, meu irmão, o céu é um só. Naquele grande dia não haverá céu diferente. Ali tem uma porta estreita, porque a porta larga leva à perdição, mas a porta estreita leva à sua salvação. Se Moisés não conhecesse a graça de Deus, certamente teria dito a Arão: porque vocês mesmos não oram a Deus, já que insistem que Deus também lhe fala. E Moisés poderia também ter dito a Deus: vinga-me, ou pedirei demissão. Sabe aquela coisa? Pastor, não dá mais não, estou pedindo para sair, me desculpa, estou pedindo para sair do departamento, não vai dar mais para me ficar não, porque olha só, não está dando mais não, tá, sabe, a gente não está conseguindo nos entender, tem muita divergência, não concordo com isso, não concordo com aquilo, estou fora. É o espírito de Aitofel. É só ser contrariado que a pessoa pede para sair. Pede primeiro para sair do ministério, depois pede para sair da igreja. Entendeu, irmão? Presta atenção, irmão. Vê se isso é da vontade de Deus. Porque não adianta você chegar e achar: se não fez como eu quis, também estou fora. Não quero. Aí depois nós diz, sabem, depois transfere para a liderança palavras que não são ditas. Quem é incomodado é que se mude. Nenhum pastor, nenhuma liderança cristã jamais poderá falar isso, que o incomodado é que se mude. Não existe isso, irmão. A igreja, você vai mudar de um lugar para outro, é a igreja. Porque o mesmo Deus que está ali é o mesmo Deus que vai estar naquela outra igreja. O mesmo Espírito que está naquela liderança, que habita naquela pessoa delegada por Deus, é o mesmo Espírito que vai estar na outra. Não tem como você enganar o Espírito Santo. Não tem como você dizer que está servindo a Deus, mas você não submete àquela autoridade. Então a gente observa que Moisés ele não pediu demissão, ele não se vingou, mas Moisés nem se defendeu, nem procurou vingar-se de Arão e de Miriam, tampouco se aproveitou da vingança divina, não tinha sentimentos pessoais, porque não vivia para si mesmo, sua vida natural já fora resolvida.
É aquela coisa, irmão, sentimento pessoal. Sabe aquela coisa? É pessoal. É um problema que você tem com o seu líder, não um problema espiritual, não, um problema pessoal. Você não gosta, você não gostou dele. Vamos dizer assim, aquela, no mundo, né? O seu santo não bateu com o meu. Sabe aquela coisa? Não, não adianta, não. O meu líder é assim, ele é muito difícil, sabe? Eu não, sabe, não consegui me entender, a gente não vai se entender, entendeu? É aquela coisa, irmão. Então preste bem atenção, irmãos. Cuidado com esse sentimento pessoal que você tem contra a sua liderança. E você que é líder, jamais pode ter um sentimento pessoal com o seu liderado. Você não pode tratar o seu liderado de uma maneira diferente. Eu sempre falo isso. Todos são de iguais. Não tem branco, não tem escuro, preto, não tem baixo, não tem alto. Todos são iguais diante de Deus. Nós não podemos tratar ninguém diferente do outro. Quando eu falo, irmão, quando a gente vai tratar uma reunião, alguma coisa que tem que ser feita, a gente temos sempre a preocupação de ver que se todos vão estar de acordo, se todos vão estar possíveis naquela reunião, naquele momento, porque viabilizar a responsabilidade do líder é viabilizar que todos os seus liderados possam estar no mesmo propósito. Então, meu irmão, coisas pessoais, irmãos, não tem aprovação de Deus. Esse sentimento pessoal que você tem com seu líder, com seu liderado, isso não provém de Deus, porque nosso sentimento tem que estar em Cristo, porque o Espírito Santo que habita em você é o mesmo Espírito Santo que habita no seu líder. Desse modo, a gente vê aqui, ó, uma coisa muito importante. Prontamente rogou pela saúde de Miriam. Sua atitude foi como a de Cristo, quando lhe pediu a Deus que perdoasse aqueles que o crucificaram. Desse modo, Moisés provou ser a autoridade delegada por Deus, pois foi capaz de representá-lo. Não foi prejudicado pela vida natural, nem se protegeu procurando defesa ou vingança. Ser autoridade delegada, meu irmão, não é de modo nenhum uma coisa fácil, né? Porque exige esvaziamento do ego. Você já se esvaziou o seu ego, irmão? Você acha que aquilo que você está fazendo diante do seu liderado não é um ego? Será que você está se submetendo à vontade de Deus? Será que você que está debaixo de uma autoridade, será que você se esvaziou o seu ego? Fica o tempo todo medindo força com o seu líder? Você acha que isso não é um ego? Eu vou mostrar para ele que eu estou certo. Uma hora ele vai errar, eu vou mostrar que ele está errado. Você acha que isso não é um ego? Então, meu irmão, ser autoridade delegada não é de modo nenhum uma coisa fácil, porque exige esvaziamento do ego. Meu amado, eu gostaria de deixar uma pergunta nesta lição. Anote aí para mim, por favor. Qual foi a reação de Moisés quando a sua autoridade foi transgredida, ridicularizada, enfrentada e rejeitada? Então, eu gostaria que você respondesse essa pergunta e eu gostaria de estar orando para encerrarmos mais esta lição. Estaremos aguardando a próxima lição, que você possa ter aprendido a palavra do Senhor, que esse estudo possa lhe ajudar a crescer e melhorar o seu relacionamento com seus irmãos e exercer uma autoridade pela qual Deus lhe confiou. Deus te deu uma credencial e a credencial que Deus te dá é um crédito e poderes para você estar exercendo a sua autoridade. Tenha cuidado dela, irmão, porque o inimigo ele está o tempo todo procurando destruir o seu ministério. Amém? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade, por esta aula, Senhor, que nós estamos tendo hoje. Que o Espírito Santo venha falar melhor ao coração de cada um dos nossos irmãos. E assim nós oramos e agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, meus amados irmãos. Fiquem na paz.